Fala, espelto. Fala, espelta. Bora para a resolução de mais um exercício. E hoje nós temos um que diz assim: analise o seguinte diagrama e responda as perguntas. Está aqui todas as perguntinhas e o diagrama. Então vamos começar uma por uma. Qual a equação química que a gente consegue tirar desse diagrama? Observe o seguinte, a equação começa aqui, né? N2O mais NO pula esse topo, essa barreira, e se transforma em N2 mais NO2. Então, para a gente poder representar a reação que está envolvida aqui, basta a gente colocar os reagentes que se transformam em produtos. Simples assim. Então, N2O mais NO se transformando em N2 mais NO2. Fechou? Beleza. B. Quantas e quais são as moléculas que colidem nessa reação elementar? Reação elementar são aquelas que acontecem em uma única etapa. Para a gente poder visualizar o que está acontecendo aqui, vamos olhar para um esqueminha. Dá uma olhadinha nesse esqueminha aqui. Então, a gente está considerando bolinhas azuis para representar nitrogênio, bolinhas vermelhas para representar os átomos de oxigênio e, na prática, a gente tem isso, né? N2O reagindo com NO aqui antes da nossa colisão. Então, teoricamente, eles têm aqui uma energia mínima necessária para a reação acontecer e uma orientação adequada para que esse choque, para que essa colisão seja efetiva. Então, eventualmente, eles vão se aproximar, vão se colidir, e os choques que a gente diz que são efetivos vai gerar para a gente o que chamamos de complexo ativado. Repara aqui, nesse complexo ativado, que é o estado de transição, as ligações entre oxigênio e nitrogênio da primeira molécula, que estaria mais ou menos aqui, ó, elas começam a ficar enfraquecidas, ao mesmo tempo que novas ligações entre o oxigênio, que é esse carinha, e o nitrogênio da outra molécula, que é esse carinha, eles começam a se formar, a formar novas ligações. Então, o complexo ativado é esse estado de transição entre produtos e reagentes. Velhas ligações estão sendo quebradas, enquanto novas estão sendo formadas. É um estado bastante energético e fica sempre lá no topo do nosso diagrama que a gente viu lá acima. Então, no complexo ativado, geramos aqui então os nossos produtos, que nesse caso é o N2 e NO2. Tudo bem? Então, quem são as moléculas, ou quantas são, né, as moléculas que estão colidindo? Nesse caso, nós temos duas moléculas colidindo, que sempre são as nossas moléculas de reagentes. Elas colidem para formar o complexo ativado e o complexo ativado forma depois os nossos produtos. Então, a resposta para a nossa B vai ficar assim. Então, são duas moléculas que é o reagente, né? São os reagentes aqui, ó, o N2O e o NO. Sempre são eles que vão colidir inicialmente. Vamos para C. Como se chama a situação representada lá no topo do pico da nossa curva ali, né? Então, é o que a gente definiu lá embaixo, né? O complexo ativado. Complexo ativado, também chamado de estado de transição. Ou seja, é o topo da nossa barreira, é o que vai definir para a gente a energia mínima necessária para que a reação aconteça. Beleza? D. Aqui corresponde o trecho marcado com a letra X. Então, a letra X está aqui, né? Justamente, repara, é o topo, ela está marcando, né? O topo da barreira, o tamanho dessa montanha aqui que os reagentes têm que pular para se transformar em produto. A gente define isso como energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que a reação aconteça. Então, X é a energia de ativação. E na E? A E está perguntando o trecho marcado com a letra Y. O que corresponde? Vamos lá. O Y está aqui, ó. Beleza. Agora, repara que o Y é exatamente o tamanho entre
o estado final e o estado inicial? É esse carinha aqui. Então, quando a gente faz estado final e estado inicial, a gente quer saber esse tamanho, essa energia, a gente define isso como entalpia, diferença de entalpia. Então, isso aqui, Y, é a diferença de entalpia da reação. E, por fim, se a gente tem o ΔH, podemos classificar a reação entre endotérmica ou exotérmica. E aí, como que a gente vê isso no mesmo diagrama ali em cima? Repara que o final ele está mais baixo do que o inicial, significa que o número final ele é menor do que o inicial. Quando a gente faz a continha de delta, né, que é final menos inicial, essa conta vai dar negativa. A gente classifica isso como exotérmica. Então, quando o ΔH é menor que zero, sempre que for negativo, a gente classifica isso como exotérmica. Então, essa é um exemplo de uma reação exotérmica. E assim, a gente discute os principais tópicos e conceitos envolvendo essa parte de cinética química, que é o complexo ativado, que origina a energia de ativação, o topo da barreira, que forma para a gente produtos, e no mesmo diagrama de cinética a gente consegue tirar se a reação é endotérmica ou exotérmica. E aí, estou mostrando para vocês a resolução completa. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!